Olá, meus amigos. Estamos aqui trazendo mais um tema para tentar enriquecer um pouco mais a nossa rotina no nosso dia a dia. Bom, só fazendo a observação inicial, como eu falei na outra apresentação, a nossa filmagem, a nossa gravação, ela é feita de forma muito caseira, com celular. Quem sabe nas próximas a gente engrandece um pouco mais com mais tecnologia, tá? Bom, o tema de hoje, imortalidade da alma, perfeição moral como meta. Qual o sentido da nossa vida? Seria felicidade? Que tipo de felicidade? Qual que é o caminho que nós devemos trilhar? Como que chegaremos? Quais são as características de uma pessoa feliz? Então, dentre esses minutinhos, tentar trazer um pouco de conhecimento, um pouco de ferramenta, né? Algumas ferramentas para a gente tentar trilhar esse caminho. Então, o sentido da vida basicamente seria a felicidade e esse aprimoramento como meta a nossa perfeição moral. Os filósofos, de uma maneira muito simples, muito genérica, eles entendiam que seria a aquisição da felicidade, um estado de satisfação nossa perante a situação do mundo. É ter um ideal, é ser fértil, fértil no sentido de produtividade, não no sentido biológico. Leon Denis, uma grande referência para nós espíritas, já traz um conceito mais amplo. Ele ele entende que primeiro temos que nos situar perante a nossa vida, o que fomos, o que somos, onde estamos, fazer uma ideia de universo e as suas leis para que determine os nossos deveres e mostre o caminho a ser seguido. Então, primeiro ele entende que tem que ser um sentido de localização nosso perante a nossa vida, para daí sim a gente continuar a nossa caminhada. Joana de Ângeles, também outra referência doutrinária, né, didática para nós, espírita, ela já vem já mais no sentido de nos trazer mais para nossos lados escuros, para o nosso lado egóico. Ela vem nos chamar a atenção. Primeiro, antes de mais nada, ela conclui, né, ela passa para nós que a felicidade ela tem esse mesmo conceito que Leon Denis, que os filósofos e que a gente entende. Felicidade como sendo o prazer de possuir e desfrutar, de alcançar um triunfo pessoal, poder em qualquer espécie. Porém, ela tem as contrapartidas. O que são essas contrapartidas? Que as alegrias, as felicidades consideradas momentâneas, metas pessoais, profissionais, sociais, elas trazem, assim que elas se encerram, a frustração. E elas ampliam o quadro de outras ambições. Então, nesse sentido, ela traz uma reflexão íntima para nós. Será que não tem algo maior que isso? Será que no nosso interior não está faltando alguma coisa? Será que não temos que buscar algo maior? Então, ela nos traz para uma realidade mais psicológica, de analisarmos mais o nosso interior. E o que será que Deus, essa força maior nossa, cada um chamando a sua maneira, caracterizando a sua maneira, diz para nós qual que é o nosso caminho, qual que é o nosso sentido da vida. Vocês acham que ele se apequenaria, se limitando às suas explicações, às suas orientações, a liturgias e dogmas religiosos? Será que nós, sendo um cisco no nosso planeta, no universo, nós teríamos essa magnitude, né? Esse benefício só nosso de termos numa Bíblia, numa liturgia, numa palavra, o que é o caminho a ser seguido? Lógico que não. Lá atrás fomos criados simples e ignorantes, enquanto princípio espiritual, a imagem e semelhança do Pai. E ali já foi embutido em nós o sentido de amor, o sentido de respeito ao próximo, que é isso que ele espera de nós. Consciência, tudo aqui, ó, na nossa consciência, conjunto, ciência, conhecimento, conhecimento em nós e por nós. Então, tudo que Deus espera de nós está aqui. Resta-nos a trabalhar isso e identificar. E de tempos em tempos, ele manda grandes mártires, grandes espíritos de alta envergadura como Jesus, para a gente ter exemplos práticos de como nos postarmos, de como caminhar, de como a gente trilhar esse caminho até essa perfeição moral. E como que será esse caminho? O que pode nos ajudar a nos orientar? Uma primeira ideia, um primeiro conceito que a gente pode ter, tem que ter, né, no caso, essa é a pluralidade das existências, é o conceito de várias vidas. Por quê? Devido à grande bagagem espiritual que nós temos que trabalhar,
trabalhar todas as nossas mazelas, trabalhar todos os nossos vícios, seria meio incoerente a gente entender ou acreditar que apenas em uma vida resolveríamos tudo isso. Então, termos essa crença em várias vidas, ela faz necessária para quê? A cada vida comece um espírito novo, renovado, com oportunidades de melhoramentos, trazendo aquela bagagem antiga, aprimorando, melhorando para um caminhar diferente, para uma retomada no nosso caminho. Então, realmente, essa crença em várias vidas se faz essencial nesse trilhar para uma perfeição moral. Um segundo ponto é justamente ter um equilíbrio nessa vida, um equilíbrio nesse caminhar. E quem nos norteará e dará esse equilíbrio justamente é o livre-arbítrio. Por que o livre-arbítrio? Deus não castiga ninguém. Será a partir do nosso esforço, do nosso caminhar, que conseguiremos algo. Ele estará conosco para nos apoiar, nos estimular e trazer todo o apoio espiritual, mas cada um segundo as suas obras. Então, o livre-arbítrio será essencial para que a gente, eventualmente, no caminho errado, volte a trilhar um caminho certo e determine o que a gente pode ou não fazer nessa vida. Uma terceira situação muito importante é o nosso autoencontro, os nossos questionamentos internos. Joana de Ângeles fala muito, trabalha muito isso. Então a gente tem que ter essa avaliação íntima de qual é o nosso posicionamento perante o mundo, se nós estamos fazendo algo para modificar as nossas mazelas, como estão as minhas qualidades, como estão os meus defeitos, os meus vícios, o que eu posso fazer ainda para melhorar o mundo. Então, todos esses questionamentos nos fará a nunca cair, ou pelo menos nos afastar, de uma situação que nos prejudica muito nas nossas oportunidades, que são as chamadas zonas de conforto. Essas zonas de conforto estragam e acabam com oportunidades inteiras que nós temos. Num relacionamento, por exemplo, 5, 10, 15, 20, 50 anos, os cônjuges fecham os olhos e fecham os ouvidos, que Jesus tanto explana, perante as diferenças entre eles, se tornam indiferentes, omissos perante dificuldade nos filhos, no relacionamento familiar, e de repente passa-se um tempo enorme sem somar na vida daquelas pessoas. Então, a zona de conforto serve ela tanto para uma questão profissional, na questão social, é estarmos engajados sempre em mudar e não ficarmos estáticos. Por quê? A omissão e a indiferença é o que nos trará as maiores frustrações da nossa vida. Outra situação é nós compreendemos que ao longo dessa caminhada o sofrimento fará parte do processo educativo. Aí a gente faz um parênteses, porque a gente tem uma diferença entre dor e sofrimento que a gente debate num próximo tema, num próximo vídeo, né? A dor, ela sendo parte desse processo, ela vai nos chamar, ela vai nos resgatar e convidar nós a reorganizar para justamente a gente se libertar dos sofrimentos, porque o sofrimento é opcional, é psicológico. Agora a dor, ela faz parte do nosso processo de amadurecimento. Então, o mal necessário, que a gente ouve muito nas palestras, nas preleções espíritas, ele acontece, sejam as tragédias, sejam os maus, as situações individuais, familiares ou coletivas, ela, independente da característica individual das pessoas envolvidas, sempre trará um ensinamento, né, algo a mais para nós, como exemplo daquela situação. E outra característica não tão menos importante é a situação dos nossos pensamentos. Lá atrás, Jesus falou: vigiai e orai. E quando a gente fala vigiai, falamos em pensamentos. E quando falamos de pensamentos, nós falamos das nossas memórias, tecnicamente hoje caracterizada pelos psiquiatras, o registro automático de memória, é o RAM. O que são esses registros? As nossas memórias, elas não podem ser deletadas. A gente consegue trabalhar melhor elas. Então, dentre a nossa situação de memórias, vamos dizer que elas são divididas em janelas, em compartimentos. E uma delas, onde armazena todas as nossas frustrações traumatizantes, né, os nossos medos, os nossos rancores, essa janela eles caracterizam como janela killer de assassino mental. O que ocorre? Nós queremos se livrar, nos libertar dessas janelas. Porém, quando ocorre de a gente acioná-las, a carga de tensão é muito alta.
e com isso ela bloqueia todas as demais janelas. Então a gente tem que fazer um processo diferente. A gente tem que produzir janelas lights, as janelas do bem. O que seriam essas janelas do bem? Nós aprendemos a lidar com os nossos pensamentos antes de agir, nós colocarmos no lugar do outro, refletirmos o que ele está pensando daquela situação, se realmente ele está errado, se realmente o porquê ele agiu daquela forma. É nós nos dedicarmos ao próximo com amor, doar-se sem interesse. É a renovação mental o tempo todo, você se envolver-se com causas positivas, com assuntos positivos, como hoje a gente está explanando, para que toda essa parte do bem, essa parte leve, vá, vamos dizer, modificando essas memórias mais tensas, que são as chamadas janelas killer. Agora, uma atenção especial. Nós, além de termos a nossa janela killer, as nossas atitudes, as nossas falas, as nossas ações podem criar tanto as janelas light quanto as janelas killer do próximo. Então aí fica para você essa atenção redobrada de como a gente tem que postar e ter cuidado no nosso trato, no nosso relacionamento com o próximo, principalmente em casa, no que a gente espelha para os nossos filhos. E por fim, é a identificação, de uma maneira geral, das nossas mazelas, né? O Espiritismo destaca os vícios, as paixões, o egoísmo como central, né, de todos os problemas. Então isso a gente tem que sempre estar identificando para modificá-los ao longo desse processo de amadurecimento, dentro desse processo de crescimento. Aí cada um, a seu tempo, a sua maneira, vai fazer essa construção íntima para que a gente possa continuar caminhando dentro desse processo de evolução moral. E aí, por fim, considerando nós já lá dentro do estágio melhor, mais avançado, quais as características já do espírito mais próximo dessa perfeição moral? Primeiro ponto, que já dentro das atitudes dele rotineira, é uma busca constante pela espiritualização. Ele veste a túnica nupcial que Jesus falou lá atrás, com a postura do bem, a postura do amor, a postura do respeito ao próximo, esse envolvimento do bem com o próximo já na essência. A situação material, as necessidades materiais já ficam para trás, já é um outro plano. Esse espírito, ele busca também o aprimoramento constante, a potencialização das virtudes. Ele já passou da etapa de resgate, de trabalhar os vícios e já potencializa as suas virtudes. Ele tem objetivos, ele escolhe lutas a serem para serem envolvidas, ele envolve-se com a necessidade do coletivo. Por quê? Nesse estágio, nós vamos ter uma geração que vai se amar mais, que vai se proteger mais. A gente presencia isso no nosso cotidiano já de hoje, no nosso planeta, após algumas catástrofes, o povo com caridade, com envolvimento, mas isso se tornará essencial e presente em todos os momentos, não só nos momentos ruins. E esse espírito também vai viver a sua felicidade em plenitude, 24 horas por dia, cumprindo todas as leis que a gente aprende. Lei do amor, lei da caridade, lei da justiça, mas não enquanto teoria, enquanto prática, já fazendo aflorar tudo o que Deus colocou dentro de nós, na nossa consciência, já na nossa prática. Então, o que a gente tem que compreender de forma muito breve, nesse papo muito rápido aí de 13, 14, 15 minutos, para a nossa rotina, que se nós perdermos a vigilância, nós perdemos também o sentido da vida. A vida é muito curta para ser medíocre. Nós estamos fazendo o possível em cada situação da nossa vida, ou melhor, nós temos que buscar ser o melhor. Falei isso no nosso vídeo inicial. Então Jesus dá as ferramentas para nós, para a gente fazer daquela vida, desta vida, daquele momento, daquela situação, daquele trabalho, daquele relacionamento, o melhor momento, a oportunidade ímpar de renovação. Nós não podemos ter o controle do universo, o controle de tudo, como algumas pessoas imaginam, ou nós mesmos dentro do nosso pequeno ciclo, mas podemos controlar e modificar muita coisa, do momento do nosso nascimento ao último dia da nossa vida. Então esse trabalho é constante, é diário, é de minuto em minuto, de hora em hora, de dia em dia. Então algumas reflexões eu deixo aqui para vocês. Nós não precisamos ter pressa.
mas não percamos tempo. Frase de José Saramago. Outra frase interessante. A única coisa que nós levaremos da vida é a vida que nós levamos. Barão de Itararé. Então, algumas reflexões. Porque nós seremos a transformação que eu quero ver no mundo. Então, gente, reflitam. Perfeição moral como meta, sentido da vida, felicidade na essência. Não só no exterior, num carro, numa casa, na matéria, na vida material, nas nossas máscaras. Então, esse é um primeiro vídeo das preleções que eu faço. Espero que vocês gostem. Comentem, marque seus amigos, inscreva-se no nosso canal para que a gente amadureça junto, cresça junto, vamos trocando ideia e, se possível, no futuro, se der para até eu estar indo na cidade de vocês fazendo uma preleção presente, estaremos juntos com o maior prazer. Muito obrigado mais uma vez por esses minutinhos junto. Foi com amor, com simplicidade, mas com muito amor. Desejo uma ótima semana para vocês, com muito carinho. Fique com Deus e um beijo no coração de todos vocês.